Pronto. Bom dia. Continuando com nossas videoaulas sobre séries de potências, né? Em particular, as séries de Maclaurin. Nós vamos estudar hoje o desenvolvimento da série de potências das funções trigonométricas seno, cosseno. Também vamos estudar o desenvolvimento da série de potências da função logaritmo, da função binomial e da função arcotangente, certo? Continuando da aula passada, certo? Vejamos aqui, né? Nós exigíamos qual era o requisito básico das funções para elas possuir uma série de potências? É que elas sejam de classe Cn mais 1, certo? Ou seja, possuem derivadas até a ordem n mais 1 em um certo intervalo, né? Então, veja, nós sabemos que as funções seno e cosseno, elas são funções que possuem derivadas de todas as ordens, certo? Em qualquer intervalo. Ok? A definição da função seno e cosseno está em toda a reta numérica, não é? Por isso, nós sabemos que ela possui série de Maclaurin, né? Na vizinhança do ponto zero, né? Então, basta agora encontrar suas derivadas de ordem requerida, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, e logo após calcular essas derivadas no ponto zero, certo? Então, vamos primeiro dedicar nossa atenção para a função cosseno de x, certo? Aqui nós temos a função cosseno de x. Vamos a derivar ela, né? Derivada da função cosseno de x é menos seno de x. Encontramos a segunda derivada. A segunda derivada é a derivada da derivada, né? Que seria a derivada de menos seno, que dá menos cosseno. A terceira derivada é fácil de saber, né? A terceira derivada vai ser a derivada dessa segunda derivada, que vai ser igual a seno de x, né? Eu não escrevi aqui, mas já descobrimos aqui uma fórmula que nos permite encontrar as derivadas de todas as ordens, né? Vejam por que isso aqui. Vejam que a derivada da função cosseno, ela tem um ciclo de comprimento 4, né? Porque, como eu dizia, a derivada da ordem 3 é seno de x. A derivada de ordem 4 é cosseno de x. Ou seja, a função f é igual à quarta derivada. Quando chega na quarta derivada, você vai repetir tudo de novo, né? Então, ou é um ciclo de comprimento 4. Assim dizemos, por exemplo, a derivada de ordem 4, a derivada de ordem 8 vai ser igual à derivada de ordem 4. A derivada de ordem 12... Professor, Oi. desculpe interromper o senhor. O senhor tem como repetir de novo a derivada do que? Não compreendi. Não entendi a pergunta. O senhor tem como repetir de novo a derivada sobre a derivada do início? Sim, com certeza. Vamos lá. Vamos trabalhar com a função cosseno de x, certo? Função f cosseno de x. Você vai derivar ela, né? Primeira derivada é menos seno de x. Perfeito. A segunda derivada, menos cosseno de x. Eu não escrevi aqui no PDF, né? Não está escrito aqui a terceira derivada, mas é fácil de encontrar. A terceira derivada vai ser seno de x, certo? A quarta derivada vai ser o Licença, quê? professor. No caso, vai ser seno de x. Não é menos seno de x, é seno de x, é isso? Seno de x, seno. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Como tem um menos, depois vira positivo, Entendi, né? entendi. Tá, então, a terceira derivada vai ser seno de x. A quarta derivada será a derivada do seno, que é cosseno de x. Tá certo? Então, veja que quando você derivou a quarta vez, você voltou de novo à função original, que é f de x cosseno de x. E aí você vai começar tudo de novo. Então, dizemos, então, por isso que a derivada do cosseno tem um ciclo de ordem 4, um cíclico, né? É como se fosse um período. De 4 em 4 você vai voltando ao lugar. Assim, por exemplo, então, a f de x igual à quarta derivada. E, a sua vez, é igual à derivada de ordem 8. A sua vez, a derivada de ordem 12. Assim como pode dizer, a primeira derivada é igual à quinta derivada. Igual à nona derivada. E assim, certo? Por isso, eu tenho ordem 4. É uma forma de você não calcular todas as derivadas, né? Acho que eu fiz essa pergunta quando a gente não foi com você, não, mas geralmente quando se estuda cálculo 1, né? Você pede calcular qual a derivada de ordem milésima, por exemplo, da função cosseno de x. A derivada de ordem 1000 de x. Obviamente você não vai fazer a primeira derivada, a segunda derivada, aí já tem uma regra, né?
Como 1000 é múltiplo de 4, então a derivada milésima da função cosseno de x é a mesma, cosseno de x. Se fosse a derivada de ordem 1001, a derivada seria igual a menos seno de x, porque 1001 é igual a quê? É 1000 mais 1, né? Tá certo? 1000 mais 1. Aí você separa em grupos de 4. Tá, aqui, como podem ver nessa linha que está aqui, é uma forma perspicaz de olhar que todas as derivadas da função cosseno, de ordem que você quiser, né? Ela tem essa forma que está aqui. E, de fato, se você verifica, né? Se k igual a 1, seria a primeira derivada. Aqui k igual a 1. Aqui seria x mais π meios. Cosseno de x mais π meios é igual a menos seno de x. Assim, certo? Essa escrita aqui facilita um pouco. Agora sim, vamos a calcular as derivadas encontradas aqui em cima, né? Quando x é igual a 0. Vejamos aqui, então. F de 0 igual a 1, cosseno de 0 dá 1, né? A primeira derivada em 0 dá 0, porque seno de 0 é 0. A segunda derivada em 0 vai ser menos cosseno de 0, ou seja, vai dar menos 1, né? Porque cosseno de 0 dá 1. A terceira derivada vai ser 0, a quarta derivada vai ser 1. Tá certo? E assim, por exemplo, se nós queremos encontrar as derivadas, veja que as derivadas de ordem ímpar, elas todas se vão anular. Veja aqui, a primeira derivada está aqui, vai ser 0, a terceira derivada também vai ser 0. Então, o que vão ficar vão ser as derivadas de ordem par. E as derivadas de ordem par, ou é 1 ou é menos 1. Por isso a gente pode escrever dessa forma que está aqui. Menos 1 elevado a k. Então, essa aqui pode ser 1 ou pode ser menos 1. E todas as derivadas de ordem ímpar são iguais a 0, né? Calculadas em 0. Assim, pela forma de Maclaurin, né? Nós podemos escrever, então, que a função cosseno de x, ela tem a seguinte série de potências. Aqui. Esse é o último termo que aparece aqui, é o resto, né? Que nós já sabemos calcular. Assim, podemos observar, então, que a função cosseno de x só tem potências de índice ou de expoente par. Certo? Não tem nenhuma potência de expoente ímpar. Todos são pares. E isso corrobora mais o fato de que a função cosseno de x é uma função par, né? Ou seja, ela não muda se você troca x por menos x. Ela vai permanecer igual. Tá certo? Então, esse aqui é a série de potências ou a série de Maclaurin da função cosseno de x. Professor? Sim. Eu não entendi a parte de como é que a gente deduziu isso das potências a partir da derivada. Sim, veja aqui, né? No primeiro nós vimos que o ciclo, né, tem comprimento 4. E quando a gente calculamos as derivadas de ordem ímpar, né, que é o caso, por exemplo, a primeira derivada, a terceira derivada, elas são nulas. Então, o que significa? Se a primeira derivada em 0 é 0, então a quinta derivada em 0 dá 0. A nona derivada em 0 também vai ser 0 aqui. Se a terceira derivada aqui é 0, então 3 mais 4, 7. Então, a sétima derivada vai ser 0. 7 mais 4, 11. A derivada de ordem 11 também vai ser 0. Certo? Então, as derivadas de ordem ímpar, eles se vão anular. O que vai ficar são as derivadas de ordem par. Por exemplo, aqui você tem aqui a segunda derivada, né? Vai ser menos 1. Agora, a quarta derivada, decimos, é igual a cosseno de x. A quarta derivada, valuada em 0, vai ser igual a 1. E assim, todos os múltiplos de 4 vão ser o menos 1 ou vai ser 1. Para as derivadas de ordem par. Tá certo? Como está escrito aqui, por exemplo. Então, todas as derivadas de ordem par vão a ser 1 ou menos 1. E todas as derivadas de ordem ímpar vão a ser iguais a 0. Tudo certo? Na verdade, eu não tinha entendido por que essa análise levou a concluir isso da série, que só teria os pares, as potências pares. Sim, aqui vamos ver aqui. Pela forma da série Maclaurin, né? O primeiro termo é o quê? F, valor em 0, né? Que, como sabemos, é igual a 1. Tá certo? Está aqui. Depois vem aqui, mais a primeira derivada em 0 sobre 1 fatorial vezes x. Mas a primeira derivada em 0 dá 0, está aqui, ó. Mais a segunda derivada valorada em 0 sobre 2 fatorial. A segunda derivada em 0 é de menos 1, está aqui, ó.
Está aqui. Parece que ficou menos aqui. Vezes x ao quadrado. E aqui o próximo termo seria aqui. Mais a terceira derivada em 0 sobre 3 fatorial. Mas a terceira derivada dá 0. Certo? Por isso que as potências de índice ímpar, o de expoente ímpar, todas são nulas. Por quê? Porque como os coeficientes são as derivadas de índice ímpar, né? São nulas. Por isso que não aparecem. Só aparecem as de índice par. Certo, certo. Obrigada. Tá bom. Bom, aqui, obviamente, nós queremos... vejam aqui, nós queremos analisar o que acontece com o resto quando n tende para infinito. A primeira, é claro que o cosseno eu dizia que o cosseno de qualquer ângulo, sempre é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1, ou seja, é limitada. Por módulo, ela é menor ou igual a 1, certo? Então, a gente pode considerar, então, basta analisar o limite dessa expressão que está aqui. E o limite aqui, claramente, é igual, vai ser igual a 0, né? E aqui dizemos a condição de que o cosseno de qualquer ângulo sempre é menor ou igual a 1, por módulo, né? Então, temos que o resto tende para 0. Assim, nós podemos escrever, então, a forma definitiva, a série de Maclaurin para a função cosseno aqui. Está vendo? Aqui já não escreveu o resto, escreveu todo. Porque essa série de potências aqui, ele vale para todo x pertence a R, né? Como que chegamos a essa conclusão, né? Porque quando a gente calcula o raio de convergência, como calculamos o raio de convergência? Colocamos módulo a todos os termos e aí usamos, por exemplo, o critério da razão, de D'Alembert. Aí percebemos que o limite, quando calculamos, é menor que 1. Portanto, ele converge para todo x. Então, veja que o cosseno de x, ele possui série de potências que converge absolutamente para qualquer número real. Tá certo? Essa aqui é a série de potências, então, para a função cosseno de x. Obviamente, de forma análoga, podemos raciocinar para encontrar a série de potências da função seno de x. De fato, né? Aqui tem a função f seno de x. Primeira derivada. A primeira derivada da função seno de x vai ser cosseno de x. A segunda derivada do cosseno vai ser menos seno de x. A terceira derivada de seno de x é cosseno de x. Portanto, a terceira derivada é menos cosseno de x. A quarta derivada seria a derivada de menos cosseno de x. Seria seno de x. Está vendo aqui? Então, quando está na quarta derivada, aí você volta de novo a função f de x. Tal como foi no caso da função cosseno, né? Ela também tem um ciclo de comprimento 4. E aqui nós podemos escrever as derivadas usando essa fórmula que está aqui, forma mais compacta, né? Mas não sei se precisa ou não, mas o fato de já encontrar as primeiras 4 derivadas e observar que tem um ciclo de comprimento 4 já ajuda bastante. E aqui vamos calculando novamente, né? A função é em 0, seno de 0 é 0. A primeira derivada seria cosseno de 0 dá 1. Perfeito, está aqui. A segunda derivada, menos seno dá 0. A terceira derivada é menos cosseno de x. Calcula em 0, dá menos 1. Certo? E assim que observamos aqui. Aqui, nesse caso, observamos que as derivadas de índice par são 0. De índice par dá 0, né? Por exemplo, aqui temos a segunda derivada, dá 0. A quarta derivada também em 0 vai dar 0. Por isso que tem aqui. Então, o que vai ficar? Então, vai ficar as derivadas só de ordem ímpar, né? E elas podem ser 1 ou menos 1. 1 ou menos 1. Vai alternando, né? E, por tal motivo, nós temos que a série de potências para a função seno de x é dessa forma que está aqui. E aqui, novamente, vamos avaliar o resto, né? Tal como feito no caso da função cosseno. Observamos que o resto tende para 0. E calculando o raio de convergência, também temos que a série de Maclaurin para a função seno de x é dada para x. E ela converge absolutamente para todo x real. Tudo certo? Do seno e cosseno? Né? Vamos agora calcular alguns exemplos aqui. Nós queremos calcular o seno de 18 graus com exatidão até 4 decimais. Tá certo? 4 decimais. Como vamos fazer essa conta?
primeiro lugar, nós já sabemos que a função seno de x tem um desenvolvimento de série de potência dessa forma que está aqui, né? O 18 graus não é um número. Nós temos que transformar 18 graus para um número, equivalente a pi radiano, né? Nós sabemos que tem uma regra de 3 simples, né? Qual é a 3 simples? 180 graus é equivalente a pi radiano, né? Pi radianos. Então, 18 graus será equivalente a quantos pi radianos? Aí uma regra de 3 simples direta, né? E calculando, vemos que 18 graus é equivalente a pi sobre 10. Certo? Agora, se pi sobre 10 é um número, pi é 3,1441, todo mundo sabe, né? 14,15, aliás, sobre 10. Assim, então, temos seno de 18 graus, a mesma coisa que dizer seno de pi 10, né? Então, aqui, basta trocar x por pi sobre 10, né? Então, aqui vai ficar pi sobre 10, aqui vai ficar pi sobre 10 ao cubo, multiplicado por 1 sobre 3 fatorial, tá aqui, né? E aqui na mesma coisa o terceiro termo, né? Vai ser pi sobre 10 elevado à quinta e multiplicado por 1 quinta fatorial. E aqui tem menos, mais, né? Reticências. E continua. Aqui vamos a tomar a aproximação de pi dessa forma aqui, né? 3,14159. Né? E assim elevado ao cubo, nós temos essa expressão que está aqui. Aqui tem que usar calculadora, mais fácil, né? Mas quem que multiplica de forma correta, sem erros, seria até melhor, né? Tá. Como? Vejam aqui, né? Pi ao cubo sobre 3 fatorial 10 ao cubo, né? Ele quando a gente faz essa operação que está aqui, ele vai ser maior que 0,0001. E o próximo termo, né? Que seria pi 5, né? Ele é menor que 0,0. Esse aqui é o que nós precisamos, né? Porque nós queríamos uma precisão até 4 decimais. Então, para nós obter uma precisão de até 4 decimais, nós precisamos simplesmente pegar 2 termos. Certo? Por quê? Porque já com o terceiro termo vai ser a precisão até 4 decimais. Então, de fato, né? Aqui substituindo pi sobre 10, está aqui 3,14159 sobre 10, pi ao cubo menos aqui, está aqui, e aqui, fazendo as operações, nós obtemos que, de fato, o seno de 18 graus é aproximadamente 0,30899. Aqui tem, obviamente, tem mais decimais, mas, de fato, os 4 primeiros decimais, né, estão corretos. 3089. Tudo certo? Agora, veja, vamos a deduzir uma das fórmulas mais belas da matemática, né? Matemática bela, decimos uma fórmula bela não porque, a vezes, é a complexidade dela. A complexidade também, a beleza da matemática está na simplicidade. Então, por que a fórmula que vamos a deduzir é considerada uma fórmula das mais belas da matemática? Porque ela é tão simples, né? E na simplicidade dela, ela consegue agrupar 3 tipos de números para obter uma solução simples demais, né? Por exemplo, quais são os números que vai interagir? Vai ser os números irracionais, os números inteiros e os números imaginários. Tá como vamos a ver? Estou dando um adiantamento, né? Mas daqui a pouco vamos chegar a essa fórmula. Vejamos então, né? Nós já sabemos o desenvolvimento da função exponencial, foi visto na aula passada. Aprendemos agora o desenvolvimento em série de Maclaurin ou série de potências da função cosseno de Shannon. Vamos a encontrar uma combinação delas, né? Mas antes vamos a lembrar da análise complexa, né? A raiz quadrada da unidade imaginária. A raiz quadrada de menos 1. Isto é, né? Raiz quadrada de menos 1 é um número complexo, não? E nós denotamos com i. E é fácil observar que quando se eleva ao quadrado, o que vamos a ter? Que i ao quadrado vai ser igual a menos 1. A partir dali, a gente pode obter várias potências também, né? Ou seja, i ao quadrado igual a menos 1. I ao cubo. I ao cubo pode ser igual a quanto? I vezes i quadrado. Como i quadrado é menos 1, então vai ficar a menos i. I à quarta potência. I à quarta potência é o quê? I ao cubo vezes i. Mas i ao cubo é menos i. Menos i por i vai dar menos i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Como tem menos, dá para dar 1. Certo? E assim chega i quintos
vai ser igual a I. Ou seja, veja que tem um ciclo de ordem 4, veja aqui. O I é a mesma coisa que I5. I ao quadrado vai ser igual a I6. Tá vendo? Tá vendo aqui, né? Já dá para ter uma ideia, né? Então, as potências de I, ele tem um ciclo de comprimento 4, né? Em geral, como dizia aqui, né? I elevado à quarta potência vai ser igual a 1. I elevado a uma potência de 4K mais 1 vai ser igual a I. I 4K mais 2, menos 1. I elevado a 4K mais 3, igual a menos 5. Assim, por exemplo, né? Se nós queremos encontrar a potência de I elevado a 101, por exemplo. Alguém me pode dizer aqui é igual? I elevado à potência 101. Isso vai ser igual a quanto? Vamos ver o chat aqui se tem algumas manifestações. Isso vai ser igual a I, né? Vai ser igual a I, porque 101 é igual a 100 mais 1, né? No entanto, 100 é quanto? É 25 vezes 4, né? Então, a gente pode escrever aqui 101 como sendo 4 vezes 25 mais 1. Portanto, o resultado vai ser I. Tá. Nós já sabemos aqui que a função exponencial tem esse desenvolvimento que está aqui, né? E esse série de potência vale para todo x pertence a R. Certo? Então, agora vamos fazer o quê? Vamos a trocar x por ix. Ou seja, vamos encontrar o desenvolvimento de série de potências da função exponencial menos ix. Certo? O que fazemos? Só trocar nesse desenvolvimento x por ix. Tá certo? Aqui vai ficar, vamos apagar aqui. Aqui vai ficar ix. Aqui ficaria ix ao quadrado, aqui ficaria ix elevado a n. Tudo bem? Com essa troca que está aqui, vai ficar essa forma que está aqui, não é? E agora vamos utilizar as propriedades das potências de I, que vimos no slide anterior, né? E, vejam aqui, então, vamos separar a parte real da parte imaginária. De um lado, vamos agrupar só a parte real, e do outro lado, só a parte imaginária. Certo? Ficou aqui, né? Vejam aqui. Então, se vocês observam aqui, os termos que contêm potência par, todos os termos que contêm potência par, eles não vão conter I. Porque, vejam que o I vai estar elevado ao quadrado, vai estar elevado à quarta, vai estar elevado à sexta potência, à oitava, à décima, 12ª e assim por diante. Então, o I elevado a essas potências, ou vai ser igual a 1, ou vai ser igual a menos 1. Ou seja, todos os termos, então, de potência par, não vão conter o I. O I sempre vai estar presente em todos os termos de potência ímpar. Por exemplo, ix, aqui ix ao cubo, vai estar presente. Ix a 5 vai estar presente, né? Então, feito esse esclarecimento, então, fica aqui a agrupação aqui. Aqui no primeiro parêntese nós temos a parte real e no segundo parênteses a parte imaginária. Mas se vocês observam claramente, o primeiro parênteses é o desenvolvimento da função cosseno de x. Tá certo? E o segundo parênteses é o desenvolvimento da função seno de x. Assim, nós podemos escrever então exponencial ix, que está aqui, né? É igual a cosseno de x mais i seno de x. Certo? E aqui ainda nós podemos fazer também o desenvolvimento em série de Maclaurin da exponencial de menos ix. Trocar aqui ix por menos ix. Quando você troca, o que vamos obter? Aqui seria exponencial menos ix aqui. E aqui troca aqui o x por menos 1, ou x por menos x, né? Aqui a função cosseno é par, então ela não vai alterar, né? E a função seno é ímpar. O que significa ser função ímpar, né? Significa que f de menos x vai ser igual a menos f de x. Então, significa aqui, então, que seno de menos x vai ser igual a menos seno de x. Por isso que fica assim, né? Certo? Nós temos essas duas fórmulas que estão aqui. Essas duas fórmulas aqui chamam-se fórmulas de Euler, né? Essas duas fórmulas, ou essa que está aqui. A gente pode escrever uma forma mais geral da seguinte forma, né? Vamos supor que o expoente seja um número complexo, né? Aqui parte real e parte imaginária. Então, isso aqui pode ser escrito aqui. Então, nós podemos escrever essa parte daqui como um produto de potência de bases iguais.
como x é real, então o exponencial de x também é real. Né? Vezes exponencial menos, mais ou menos, e x, né? Essa forma de Euler aqui, nós podemos escrever dessa forma que está aqui. Obviamente aqui vai ser mais, se expoente aqui é mais. E aqui vai ser menos, se o expoente aqui é menos. Tá certo? Então essa forma vamos aguardar. Essa fórmula aqui vamos a usar muito quando vocês vão estudar, sobre todo quando vamos estudar soluções de equações de segunda ordem, equações diferenciais de segunda ordem, né? Que vocês vão ver provavelmente no próximo semestre. Certo? Então vamos aguardar essa fórmula que é importante. E agora o prometido, né? Vamos a chegar à fórmula não sei se é a mais bela ou uma das mais belas da matemática, né? Primeiro vamos a calcular o seguinte, né? Nós queremos calcular E elevado a π sobre 2i. Para começar, né? Eu não tenho nem ideia de como fazer essa operação. A gente sabe elevar alguma expressão positiva, né? Elevado a qualquer expoente. Esse expoente é inteiro ou é racional, dá para fazer. Agora, nesse caso aqui, o expoente é um número complexo, né? Π sobre 2 é um número irracional e um número imaginário. Então, a gente não tem nem ideia de como fazer essa operação que está aqui. Então, para isso, vamos usar a forma de Euler, né? Vamos voltar aqui. Essa forma de Euler que vamos usar aqui. Vamos fazer o caso quando nós queremos encontrar E elevado a π sobre 2i. Então, o x vai ser igual a π sobre 2. Basta, então, trocar o x por π sobre 2. Vamos lá. Aqui. Isso que fica aqui. Cosseno de π meios mais i seno de π meios. Mas cosseno de π meios, cosseno de 90 graus, dá 0, né? Aqui dá 0. E seno de π meios dá 1. Por isso que fica i. Ou seja, E elevado a π meios i é igual a i. Certo? A gente sabe que o resultado é isso aqui, mas se queria calcular, de fato, como você calcularia? Bom, tem que usar essa fórmula, de outro modo seria difícil de encontrar. E agora vamos à fórmula prometida, né? A famosa fórmula de Euler também, a combinação, né? Veja aqui. E elevado a πi, tá aqui, mais 1 é igual a 0. Essa é uma das fórmulas mais belas da matemática, né? E elevado a πi mais 1 é igual a 0. De fato, né? Essa aqui fórmula é fácil de verificar, agora que já sabemos a forma de Euler, né? E elevado a πi vai ser igual a quê? Cosseno de π mais i seno de π. E aqui mais 1. Cosseno de π é igual a quanto? Menos 1. Certo? Seno de π é 0. Fica 0 vezes i, dá 0. Então fica menos 1 mais 1, dá 0. Tá bom? Então fica então, essa fórmula bela aí para vocês considerarem. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Sim, professor, tudo certo. Até agora. Certo. O próximo assunto que vamos a dedicar nossa atenção vai ser encontrar a série de Maclaurin, ou série de potências para a função binomial. A função binomial tem essa cara que está aqui, f de x igual a 1 mais x elevado a m, né? Veja que o m o expoente m pertence aos reais. Se m fosse natural, um número natural, por exemplo, 5, 20, 40, 50, qualquer número natural, isso aí seria fácil de desenvolver pela fórmula de Newton, né? Fácil de desenvolver. Se ele é inteiro, aí tem que ver se é positivo ou negativo, né? Se é fracionário, em alguns casos também dá para fazer. Mas agora, como é real, então fica um pouquinho mais complicadinho, então, né? Então, vamos ainda assim, vamos a encontrar o desenvolvimento. Primeira coisa que temos que observar, em cálculo 1 ou matemática básica, vemos que essa função que está aqui, ela está bem definida quando a base é positiva, né? Então, 1 mais x tem que ser maior que 0. Ou seja, x tem que ser maior que menos 1. Por que não pode ser, por exemplo, o x igual a menos 2? Porque se x igual a menos 2, aqui nós teríamos menos 1. E se você escolhe m, por exemplo, igual a 1 meio, então teríamos a raiz quadrada de menos 1, que não tem sentido para o número reais. Então temos que observar essas limitações, né?
Então, nesse intervalo, a função binomial possui as derivadas de todas as ordens, no intervalo à direita de menos 1. Então, de fato, vamos a calcular, então, a primeira derivada. A primeira derivada é fácil. Derivada da função potência, na verdade, né? Aqui. Deriva aqui, desce o expoente, que é m, e a potência fica com o expoente menos 1. Calcula a segunda derivada, né? Você deriva essa expressão que está aqui, m constante, então aqui vai descer m menos 1, vai ficar m vezes m menos 1, vezes 1 mais x, e aqui diminui um expoente. Como era m menos 1, diminui m menos 1, fica m menos 2. E assim por diante, né? E aqui a gente pode já fazer uma regra, vamos encontrar a derivada de ordem késima, né? O k pode ser qualquer número natural, tá certo? Fácil aqui. Aqui veja que quando você vai derivando, vai diminuindo, né? M até m menos 1, né? Se a derivada de ordem k, veja como que ficou para poder observar, ou ter a regra para a derivada de ordem késima, nós vamos observar o último fator. Aqui era m menos 1. Esse 1 que está aqui, a gente pode escrever como sendo 2 menos 1. Certo? Por isso que ficou aqui. Quando quer a derivada de ordem késima, aqui seria o k menos 1. O que está aqui. E aqui vai diminuindo, 1 mais x elevado a m menos k. Quando é derivada a segunda, m menos 2. A derivada terceira seria 1 mais x, m menos 3, né? Quando é derivada a ordem késima, seria m menos k. Certo? Assim achamos todas as derivadas, então, né? E agora vamos avaliar essas derivadas no ponto zero, né? A função binomial no ponto zero vai ser igual a quanto? A 1, certo? 1, aqui. A derivada no zero vai ser quanto? Vai ser igual a m. Está aqui. A segunda derivada em zero vai ser m vezes m menos 1. Né? E a derivada de ordem terceira. Aqui escrevi terceira, né? Terceira derivada em zero. Vai ser m vezes m menos 1 vezes m menos 2. E assim por diante a derivada de ordem késima, né? Valuando em zero. Essa expressão que está aqui. Certo? E assim vamos aplicar agora a fórmula de Maclaurin, né? Ou a série de Maclaurin, para obter a seguinte expressão. Certo? Aqui seria a função binomial em zero. M é a primeira derivada em zero, esse x. M menos 1 seria a segunda derivada em zero, sobre 2 fatorial, vezes x ao quadrado, e assim por diante, né? E aqui nós temos o resto, certo? A gente não se vai preocupar do resto. Aqui, eu tenho escrito aqui o PDF, né? Aí vocês veem tranquilamente, né? Para não perder tempo muito com o resto. O resto pode ser escrito dessa forma que está aqui. Escrito dessa forma que está aqui, a gente pode calcular ela. Calcula, dá essa expressão que está aqui. E aqui essas contas todas é para escrever o resto nessa forma que está aqui. Escrito nessa forma que está aqui, é fácil evaluar aqui, né? Aqui temos que o θ está entre 0 e 1, né? Portanto, temos essas restrições, né? Ou seja, com essa restrição, digamos que a expressão que está dentro do parênteses que está aqui, ela é menor que 1. Portanto, quando a gente vai pegar limite, uma expressão menor que 1 elevado a n, então vai para 0. Então, o limite vai para 0 quando n vai para infinito. Ele escreve aqui. O limite vai para, o resto vai para 0, certo? Agora, aqui, o que estamos fazendo aqui? Aqui vamos a usar o critério de razão para encontrar o raio de convergência da função binomial. Aqui colocamos módulo, aqui, vou voltar aqui, um pouquinho mais para trás. Aqui vamos a colocar módulo a todos os termos, módulo. Então, quando colocando módulo, vamos a ter termos positivos, né? Como são termos positivos, então podemos usar o critério da razão. Ficar dessa forma que está aqui. É simplificado, né? Veja, quando o n vai para infinito, a primeira coisa aqui, módulo de x, escrevemos fora do limite, então vai ficar m menos n mais 1 sobre n, o limite quando n vai para infinito. Esse aqui vai ser, o limite vai ser igual a menos 1, como está com o módulo vai ser 1, por isso fica o módulo vai ser x. Então, pelo critério da razão, dizemos então que a série converge se esse limite vai ser menor que 1, ou seja, o módulo de x vai ser menor que 1. Por isso que fica aqui. Então essa série vai convergir absolutamente se x é menor que 1 e diverge para módulo de x maior que 1, certo? Aqui, né? E assim nós podemos escrever, então, que a função binomial, veja que o m é número real, né? Se é número natural, seria um caso particular. Ela acabaria por aí mesmo. Em algum termo acabaria, né?
Por ejemplo, si m igual a 40, por exemplo, né? Então, aqui nós teríamos, então, a série teria só, iria estar a potência x40. Porque os termos após a potência x40 vão a ser zero, né? Então, essa seria aqui a série de potências da função binomial. Lembrando que ela vai convergir absolutamente só nesse intervalo de menos 1 até 1. Tudo bem, pessoal? Veja que para calcular a série de potências, né, basta saber derivar, né? E com cuidado, você tem que evaluar as derivadas em zero, né? E talvez a grande dificuldade de ser potências é evaluar o resto, né? Talvez aí esteja a dificuldade, mas depois é tranquilo fazer aqui. Olha, aqui vamos a considerar alguns valores notáveis para M. Por quê? Porque isso aí vai facilitar encontrar a série de Maclaurin para um determinado tipo de função binomial. Por exemplo, né? Se M é inteiro positivo, é um inteiro positivo finito, por exemplo, né? A série obtida agora, essa série que está aqui, o que vai acontecer com ela, né? Acaba no termo n igual a m. E transforma-se na forma de binômio de Newton, certo? Como disse faz pouco tempo, né? Agora vai ser interessante desenvolver a binômio de Newton para alguns valores particulares de m, que usaremos mais adiante, por exemplo, né? Se m, aqui no caso, m é igual a menos 1. Se m é igual a menos 1 e x é igual a menos x. Veja aqui, vamos observar aqui. Vou voltar aqui. Veja que a fórmula é para 1 mais x elevado a m. Quais são os casos particulares? O m é igual a menos 1 e x vai ser menos x. O que significa? Na fórmula você vai trocar o m por menos 1 e x por menos x. Quando tem esse aqui, você vai obter esse resultado aqui. E aqui, o x permanece aqui e só o m vai ser igual a menos 1. A fórmula está aqui. Aqui, nesse caso aqui, o m vai ser 1 meio. Ou seja, aqui vai ser a raiz quadrada de 1 mais x, então o desenvolvimento vai ser esse que está aqui. Essa fórmula que está aqui é muito útil para encontrar raízes quadradas de números, aproximações de raízes quadradas, né? Aqui, por exemplo, né? Aqui, o que fez aqui? Aqui trocou x por x ao quadrado e m igual a menos 1. Ou seja, nessa expressão aqui, trocou x por x ao quadrado e m por menos 1. E aí simplificou, né? Ficou essa série de potências que está aqui. E aqui, o m igual a menos 1 meio. Da expressão que está aqui. Aqui seria 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x, né? E aqui, m igual a 2 e x igual a menos 1. Certo? Temos todas essas expressões que estão aqui. E daqui a gente pode também obter outras, né? Mas aí depende do qual você precisar. Então, é difícil lembrar de todas elas, mas é bom. O que tem que saber é esse desenvolvimento que está aqui. Para a função binomial. A partir dela, vocês podem ter uma combinação de outras séries de potências. Tá certo? Então, nós encontramos aqui. Agora, vejam que nós queremos agora encontrar a série de Maclaurin da função logarítmica, né? Vamos a dividir, fizemos um logaritmo da seguinte forma, né? F de x igual ao logaritmo neperiano de 1 mais x. Né? A base aqui é o E, o número de Euler, o de Napier, né? Também faz. Veja que, por definição, o logaritmo de Napier de 1 mais x, ele está definido quando o x é maior que menos 1, ou seja, o número que aparece aqui, ele tem que ser maior que 0, né? Por isso que fica x maior que menos 1. Não existe logaritmo para números negativos. Então, nesse intervalo, a função vai possuir derivadas de todas as ordens. Certo? Então, vamos a uma coisa que temos que observar, né? O que acontece com a função logaritmo quando x tende a menos 1? Se x tende a menos 1, aqui no parênteses vamos obter igual, tende para 0, né? Então, o logaritmo de neperiano de 0, ele tende para menos infinito. Se x tende para mais infinito, o logaritmo neperiano tende para mais infinito. Agora vamos calcular as derivadas, né? A função está aqui, é o logaritmo neperiano de 1 mais x. Vamos encontrar a derivada. A derivada dela vai ser igual a quê? A derivada do logaritmo neperiano vai ser 1 sobre 1 mais x
vezes a derivada de 1 mais x, que daria 1, por isso que fica isso aqui. A segunda derivada seria a derivada dessa derivada que está aqui. Derivando aqui vai dar menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aí nós podemos encontrar a terceira derivada. A terceira derivada vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, aliás, vai ser igual a 2 sobre 1 mais x ao cubo. A quarta derivada vai ser menos 3 sobre 1 mais x elevado a 4. E assim por diante, né? E aqui temos a derivada de ordem enésima, que tem essa cara que está aqui. Tá certo? Esse aqui, quando você encontra algumas derivadas, você já tem uma regra de formação de derivadas. Aí você percebe que, então, qualquer derivada pode ser escrita nessa forma que está aqui. Por exemplo, se n é igual a 1, a primeira derivada, n igual a 1, vai ser igual a quê? N1, 1 menos 1, 0. Então aqui vai dar positivo, né? E aqui N1, 1 menos 1, 0. Fatorial de 0 dá 1. E N igual a 1 vai ficar, então, 1 sobre 1 mais x, o que nós temos aqui. Aí escreve 2, né? Quando a segunda derivada. Segunda derivada, aqui tem 2. 2 menos 1, 1. 1 elevado a menos 1 dá menos 1. Aqui tem menos, então. Aqui tem 2. 2 menos 1 dá 1. Fatorial de 1, 1. Então seria menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que nós temos aqui. Certo? Então, a derivada de ordem enésima da função logaritmo podemos escrever assim. Perfeito? Então, vamos lá, então. E agora vamos avaliar essas derivadas em zero, né? Tá. Esse logaritmo em zero dá zero. Por que dá zero, né? Porque quando você vai avaliar, quando x igual a zero aqui, então vai ficar logaritmo neperiano de 1. Logaritmo neperiano de 1 dá zero. Aqui está aqui. Calculamos a primeira derivada em zero, dá 1. A segunda derivada em zero dá menos 1. A terceira derivada dá 2 fatorial. E aí, enfim, a derivada de ordem n em zero, temos essa expressão que está aqui. E agora vamos a subtrair, né? Assim temos então o logaritmo neperiano de 1 mais x vai ser igual a quê? Vejam aqui o primeiro termo que não aparece, porque se anulou, é a função logaritmo 1 mais x, valor em zero, que deu zero, como sabemos, né? Depois aparecem esses termos que estão aqui. Todos eles, né? De novo, temos aqui o resto, né? O resto pode ser encontrado facilmente por essa fórmula que está aqui. Ou essa que está aqui. E aqui também observamos que o resto, quando vai calcular o limite, vai tender para zero, né? Tende para zero, facilmente aqui. Agora vamos encontrar o raio de convergência da função logaritmo. Então, para quais x essa série que está aqui converge absolutamente. Aqui, tal como foi feito para o caso anterior, né, da função seno e cosseno, né, que você faz? Você coloca módulo todo, né? Quando tem que módulo, os termos são positivos. Aí pode usar você esse critério que está aqui. Então, usando esse critério aqui, o limite vai ser igual ao módulo de x. Para que ela converja absolutamente, tem que ser menor, o módulo de x tem que ser menor que 1. Certo? Aqui. Então, se x ela converge absolutamente, e diverge se módulo de x maior que 1. Tá certo? Então, vejam aqui. Então, nós encontramos que ela converge absolutamente nesse intervalo, de menos 1 até 1. Tá certo? Então, assim, nós podemos escrever nossa função logaritmo aqui na seguinte série de potências. Esse aqui vale no intervalo de menos 1 até 1. Mas observem aqui, e obviamente x não pode ser igual a menos 1, porque não tem sentido, né? Mas se x é igual a 1, se x é igual a 1, o que acontece? Aqui vamos ter 1 mais 1, 2. Então aqui temos logaritmo neperiano de 2 é igual a 1, menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. Se vocês observam essa série que está aqui, essa série foi analisada na aula anterior, quando estudamos séries alternadas, lembra? Nós concluímos que a série converge, mas não sabíamos dizer para qual número ela converge. Não sabíamos dizer. Não sabíamos dizer que ela converge. Agora não sabemos. Essa série harmônica alternada, esse nome nós inventamos, série harmônica alternada, só para fazer comparação com a série harmônica, né? Porque a série harmônica, todos os termos têm sinais positivos. Aqui não, aqui veja que tem positivo, negativo, né? E a série harmônica, como sabemos, ela diverge. No entanto, a série harmônica alternada, que é esse caso aqui, ela converge. E ainda mais, ela converge para esse número que está aqui, o logaritmo neperiano de 2. Porque nós não estávamos em condições de dizer
essa resposta quando estamos estudando ainda séries numéricas. Agora, como estamos estudando série de potências, já podemos dizer, certo? Então, nós podemos dizer aqui, então, que essa série da função logarítmica que está aqui, ela converge absolutamente. Agora vai ser em qual intervalo? Aberto em -1 e fechado em 1, porque quando é x igual a 1 também converge. Certo? Então, chegamos a essa resposta que está aqui. Veja, nós podemos calcular também a série de potência para a função logaritmo usando a função binomial. Fechamos, né? De uma outra forma que está aqui. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, aqui, né? Aqui. Qual forma que vamos usar? Essa aqui tá a forma que está aqui. Vamos lembrar essa fórmula que está aqui. 1 mais x elevado a -1. Ela já tem uma série de potências prontinha aqui, já. Prontinha. O que vamos a fazer? Vamos a voltar aqui. De fato, olha o que vamos fazer aqui. Vamos a começar calculando a integral definida de qual função? 1 sobre 1 mais t, integrando de 0 até x. Obviamente aqui eu mudei a variável de integração para não confundir com o limite superior. Tá certo? Aqui nada impede de colocar x aqui, também x aqui. Certo? 1 mais t. E isso aqui, a primitiva de 1 sobre 1 mais t vai ser igual a quê? Logaritmo neperiano de 1 mais t, valuado de 0 a x. Quando você evalua aqui, vai ficar aqui logaritmo de 1 mais, quando t igual a x, vai ficar x mais 1, menos o logaritmo quando t igual a 0, vai ser logaritmo de 1. O logaritmo de 1, como sabemos, dá 0, né? E isso aqui vai ficar logaritmo de 1 mais x ou x mais 1. Tá certo? Ou seja, nossa função, logaritmo para o qual nós queremos saber a série de potências. Então, vamos a trabalhar com a parte esquerda só. O que vamos fazer aqui? Veja aqui, logaritmo então, de 1 mais x vai ser igual a essa integral definida que está aqui. No entanto, de novo, para aqui, para mostrar para você. Aqui, né? Aqui. No entanto, né? 1 mais x elevado a -1, ou, se vocês preferem, 1 sobre 1 mais x, ele tem esse seguinte desenvolvimento de série de potências. Tá vendo aqui? Bom, aqui eu posso trocar x por t, por exemplo. Então, se fosse aqui 1 sobre 1 mais t, aqui vai ficar 1 menos t, mais t ao quadrado, menos t ao cubo, e assim por diante. Então, vou usar esse aqui. Então, vamos usar a série de potências para essa expressão que está aqui, que seria essa aqui, né? Vamos voltar. Aqui. Veja aqui. 1 menos t, 1 mais t elevado a -1, é essa potência que está aqui. Dessa forma, vamos a substituir, então, 1 mais t elevado a -1, que seria isso aqui, vamos a substituir por essa série de potências. Está aqui. 1 mais t vai ficar aqui, né? Essa é a série de potências que está aqui. Uma vez feito isso aqui, vamos agora a calcular as primitivas, né? A primitiva de 1, entrando com relação a t, vai ser igual a t, valuado de 0 a x, pela fórmula Newton-Leibniz, né? Que, na verdade, vai dar x. A primitiva de menos, né? A primitiva de t vai ser t ao quadrado sobre 2. Valuado de 0 a x, vai ser x ao quadrado sobre 2. E assim por diante vai para todo. Como podem ver, nós obtivemos a mesma expressão que, vou voltar aqui um pouquinho, só lembra aqui, tá vendo aqui? X menos x ao quadrado mais x ao cubo sobre 3 menos aqui. A mesma coisa que nós obtivemos no passo anterior. Aqui, derivando. Só que agora que nós deduzimos, não precisamos derivar nenhuma vez. Só integrar. É mais fácil, né? Quando você tem uma ferramenta adicional, dá para fazer. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. No caso, a sequência que ele vai seguir é a sequência das potências, né? Como é? Vai seguir a sequência das potências, né? No caso. Sim, aí tem, só que os sinais são alternados, né? Entendi. É uma série, na verdade, não é sequência, né? Uma série. Então, vamos lá. E aqui tem o resto que vai ser evaluado, né? Então, isso aqui vamos a pular. Aqui, então, de novo, podemos escrever isso aqui, como já sabíamos, né? Agora, para terminar, vamos a calcular a série
de Maclaurin ou a série de potência para a função arco tangente. Certo? Veja que aqui vamos a usar um caso particular da função binomial para calcular a série de Taylor. Por que é mais fácil, né? Porque você sabe, se a função f de x é igual a arco tangente de x, o que acontece com arco tangente de x? Qual a derivada de arco tangente de x? Alguém lembra? A derivada de arco tangente de x. Quadrado mais 1. Oi? 1 sobre x quadrado mais 1. Isso mesmo. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Perfeito. Essa é a derivada, a primeira derivada. Imagine se você vai calcular a segunda derivada. Já vai complicar, não vai complicar um pouco? Aí vamos colocar a terceira derivada, a quarta derivada. Vai ser uma bola de neve, vai complicar. Não estou dizendo que é dificílimo de fazer, só que é trabalhoso de fazer. À medida que você vai calculando derivadas de ordem maiores, a derivada vai dar muito trabalho. Então, mas nós temos aqui vamos ter um método que vai facilitar a nossa... Vamos escrever a função arco tangente de x, aqui, usando o teorema fundamental do cálculo. Veja aqui, se a gente quer calcular a integral de 0 até x da função 1 sobre 1 mais t ao quadrado, que está aqui, essa integral é fácil de resolver. A primitiva de 1 sobre 1 mais t ao quadrado é arco tangente de t. E evaluado de 0 até x, né? Está aqui. Ou seja, vai ficar arco tangente de x menos arco tangente de 0. Arco tangente de 0 dá 0. Por isso fica arco tangente de x. Ou seja, arco tangente de x, a gente pode escrever como essa integral definida que está aqui. Veja que ela depende de x, né? Tá certo? Depende de x. Agora vamos ver aqui. Na verdade, nós teríamos aqui 1 sobre 1 mais t ao quadrado. 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Agora vamos ver aqui a forma binomial. Vou apagar aqui um pouquinho. Vou voltar aqui um pouquinho. E aqui. Veja aqui. Essa expressão que está aqui é a mesma que nós queremos encontrar. 1 mais t ao quadrado elevado a menos 1, tá certo? Essa função binomial que está aqui, com esses casos particulares, ele tem essa série de potências que está aqui. Então, vamos a substituir essa expressão por essa série de potências que está aqui. Certo? O que vamos fazer aqui? Voltamos. Aqui. Está vendo? Estou trocando aqui a 1 sobre 1 mais t ao quadrado por essa série de potências aqui. Uma vez que está aqui, veja que isso aqui, o último termo é o resto, né? Calculamos as primitivas, né? A primitiva de 1 vai ser igual a t, evaluado de 0 a x, x. A primitiva de t ao quadrado, x ao cubo sobre 3. A primitiva de t ao 4 é x5 sobre 5, tá certo? E assim vai. E mais o restinho que está aqui. Eu não calculei, mas eu deixei como está ali, né? Tudo bem? Tá. Agora, o resto se calcula usando essa fórmula que está aqui. E nós temos aqui que primeiro vamos encontrar, antes de mostrar que o resto tende para 0, vamos a encontrar o raio de convergência dessa série, ou intervalo, onde ela converge absolutamente. Tá certo? Aqui, obviamente, como eu dizia, colocamos módulo, né? Você coloca módulo do termo n mais 1 enésimo sobre o termo enésimo. Está aqui, feita as contas. E o resultado vai ser igual a x ao quadrado. Não, para que a série converja absolutamente, o limite tem que ser menor que 1. Ou seja, x ao quadrado é menor que 1. Converge quando o módulo x ao quadrado é menor que 1 ali, na verdade. Aqui faltou o módulo, né? Por isso que fica o x ao quadrado é menor que 1. Significa que o x está entre o intervalo de menos 1 até 1. Correto? Aqui, como falei, calculamos o resto e observamos que o resto tende para 0. Portanto, nós podemos escrever a função arcotangente para esses termos que está aqui. E aqui, obviamente, o arcotangente de x, ele tem sentido quando x é igual aos extremos, né? Veja que aqui nós encontramos o raio de convergência no intervalo de menos 1 a 1. No entanto, nos extremos, em menos 1 e 1, ele tem sentido, né? Se a gente calcula, por exemplo, quando é igual a menos 1, se é menos 1, por exemplo, aqui troca arcotangente de menos 1. Aqui vai ficar, no lugar de x vai ficar menos, e aqui vai ficar o quê? Menos, com menos dá mais,
deixa aqui menos, né? Menos, e aqui vai ficar menos, aqui dá mais, né? Aqui vai ficar menos, aqui menos, aqui vai ficar mais, então com menos 1. Então, em ambos casos, nós temos uma sequência harmônica, limite quase harmônica, porque vai faltar alguns termos, né? E a série vai convergir, pelo critério de Leibniz. Se é 1, a mesma coisa, né? Arco tangente de 1. Então, nós podemos dizer, então, que essa função arco tangente de x, ela converge absolutamente no intervalo fechado agora de menos 1 até 1. Certo? Por quê? Porque o critério da Lambert, da razão, ele te dá o intervalo aberto de convergência. Nos extremos, você faz uma análise complementar, como nós fizemos aqui, né? E isso, por isso que incluímos agora os pontos de fronteira, porque em menos 1 e 1, a série também são convergentes. As séries numéricas são convergentes. Tá certo? Essa série aqui foi descoberta por um matemático e astrônomo, né, da Escócia, James Gregory. No século XVII. Bom, tem alguma coisa quando alguns descobrem coisas importantes de matemática, mas não, talvez devido a algumas coisas, não são capazes de enxergar um pouquinho a mais do que fez, por exemplo. Obviamente, aqui para nós resolver, encontrar o intervalo de convergência nos extremos, nós temos que substituir x por 1. De fato, veja que se x é igual a 1, que temos aqui? Arco tangente de 1. Arco tangente de 1, alguém sabe a que é igual? Arco tangente de 1. Sim? Então, arco tangente de 1 é igual a quanto? Nós temos que encontrar um ângulo cuja tangente seja igual a 1. Qual é esse ângulo? Na verdade, são infinitos ângulos, né? Mas qual seria o menor positivo dos ângulos? Π quarto, né? Porque tangente de 45 graus é 1. Então, arco tangente de 1 é π quartos. Certo? Vamos voltar aqui para nosso slide. Então, arco tangente de 1 é π quartos. E aí trocamos nos demais termos aqui o x por 1, né? Então, vai ficar 1 menos 1 sobre 3 mais 1 sobre 5. 1, tá certo? Fica todo esse que está aqui. Essa série, como vimos aqui, ela converge, né? E ela pode ser usada para calcular aproximadamente o valor de π. Tá certo? Então, π seria igual a quanto? Π seria aproximado ao quê? Igual a 4 vezes toda essa série numérica que está aqui. Só que essa aqui não é muito útil para os cálculos, porque a convergência dela é muito devagar, muito lenta. Muito lenta, né? Então, na mesma série de potências para a função arco tangente, nós podemos tomar, no lugar de x igual a 1, podemos tomar outro número que esteja em intervalo de menos 1 até 1. Por exemplo, x igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá certo? Se x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3, então arco tangente de raiz quadrada de 3 sobre 3 será igual a quanto? É 30 graus, né? Ou seja, π sobre 6. Aqui. E aí você substitui o x por raiz quadrada de 3, aqui nessa série de potência aqui, né? O x substituído por raiz quadrada de 3 sobre 3. Aí coloco em evidência raiz quadrada de 3 sobre 3, aí fica mais fácil aqui. Fica essa série que está aqui. Essa série aqui já é muito mais fácil porque a convergência é mais rápida, né? Então, por exemplo, para você calcular com precisão de 3, 4 decimais, aí você precisa pegar menos termos. Tá certo? E esse aqui tem um resultado histórico, né? Essa série foi usada justamente por Abraham Sharp, no século 17 e 18, né? Para estabelecer em 1699 um novo recorde al calcular π com 71 algarismos decimais. Exato.